Obrigada, Bruno. Agora o terceiro e último trabalho dessa mesa, da Renata Magalhães, que também é mestranda aqui do nosso programa. O título do seu trabalho é Luz, Câmera, Revolução, Indústria Cinematográfica e Estado, uma reflexão sobre a Fundação Vila Delcine, 2006. Boa tarde. Eu peço desculpas por não ter feito o PowerPoint, mas é porque eu imaginei que eu ia ter que trocar os slides. Eu nunca faço isso, fica no título, não ajuda ninguém, não me ajuda. Enfim. O meu trabalho, como sou no mesmo caso do Bruno, a gente está iniciando, então ainda não está muito maduro, são ideias, a gente tem alguns objetivos. E eu vou tentar expor aqui mais ou menos em que pé está a minha pesquisa. O meu tema é o cinema na Venezuela e é o tipo de coisa que me deixa um pouco receosa, porque por conta da novidade do assunto, pretendo estudar a Fundação Vila Delcine, que é uma produtora cinematográfica, a primeira produtora cinematográfica do Estado venezuelano, criada em 2006 pelo Hugo Chávez. Ela tem em torno de 30 projetos e 15 longa-metragens. O último estreou agora em maio de 2011. O tema me interessou por conta sempre me interessou muito cinema latino-americano, e o caso da Venezuela, por ser peculiar, me chamou mais atenção, por não ter vivido uma ditadura na época em que os outros países viveram, e outras questões me fizeram saltar os olhos para esse cinema. O discurso oficial da produtora, que é o meu objeto de estudo, é garantir o acesso à cultura e garantir formas de integração que viabilizem a participação da população. A ideia é democratizar os bens culturais. Esse é o discurso oficial. E eu pretendo investigar isso para ver até que ponto isso se dá ou está acontecendo na Venezuela. Eu acho que a relevância do tema, acredito que venha suprir um pouco dessa lacuna sobre o processo político e institucional na Venezuela, que eu acho que é um processo que está em curso ainda, é um processo em curso e está em ebulição ainda, na minha opinião. E muito se fala do governo do Chávez na mídia, mas acredito que eu sou formada em História e eu não sei como é o campo da comunicação nisso, mas no campo da História há lacunas ainda sobre a história da Venezuela, e isso me interessou muito, principalmente pela questão da cultura. O meu interesse é investigar as relações entre Estado e cultura na Venezuela a partir de 2006, voltando os olhos para o cinema. Para isso, eu vou ter que passar por algumas questões, que é a ascensão do chavismo. Eu pretendo ir além dos marcos da figura do presidente, que a história da Venezuela, de uns tempos para cá, tem sido muito associada a ele. Eu pretendo ir um pouco além, até porque uma das minhas questões, e que eu venho pensado bastante nisso, é que o cinema na Venezuela, ele, apesar da criação da produtora, ele vem associado ao Estado desde a década de 70, com o crescimento econômico, por conta da explosão dos preços dos barris de petróleo e da nacionalização da indústria petrolífera. Eu pretendo pensar a Revolução Bolivariana num quadro mais geral de movimentos nacionalistas populares, que tem a ver com o declínio das ditaduras na década de 80, o crescimento da dívida externa, a adesão às reformas neoliberais. Aí, para isso, eu vou ter que pensar algumas questões e voltar um pouquinho, andar um pouco para trás, para pensar a trajetória do cinema na Venezuela. O cinema venezuelano não tem uma escola, um gênero específico. Ele sofreu influências da pós-guerra, do neorrealismo, da escola francesa, mas até o cinema novo que o Bruno estava falando, a Venezuela não passou por isso. Eu assisti alguns dos filmes da produtora e outros filmes venezuelanos. A minha intuição diz que ainda eles continuam numa espécie de melodrama, seria um melodrama continuado. E eu pretendo investigar isso, fazer um levantamento dos filmes, das temáticas,
leitura bibliográfica. Eu esbarro num problema, que é de bibliografia sobre cinema na Venezuela, justamente por não ter um gênero específico. Mas acho que dá para fazer. E a partir da década, tentando pensar um pouco no contexto, a partir da década de 70, a Venezuela vivenciou um crescimento econômico por conta do petróleo e nadando contra a corrente dos países latino-americanos, ela teve um aumento considerável na produção de documentários, que foi justamente na época em que as ditaduras na América Latina com a censura, fizeram com que a produção caísse um pouco. E foi nesse momento, um pouco mais para frente, na década de 80, no governo do Carlos Andrés Pérez, que surgiu o fenômeno chavismo, que é isso que me interessa, o atrativo das classes populares, né? Porque, enfim, a história da Venezuela a partir do Chávez está extremamente ligada às classes populares. Como eu falei, metade da década de 80 houve, com a desvalorização da moeda e o aumento da dívida externa, houve sinais de esgotamento do modelo econômico baseado na economia petroleira. E houve uma queda na produção dos filmes e, ao mesmo tempo, pensando um pouco as questões políticas, começaram a surgir insurgências contra o governo, do Pérez ainda, e uma delas liderada pelo Chávez em 92. Esse foi mais ou menos o cenário histórico, e essa vai ser a minha perspectiva sócio-histórica também. Esse foi o cenário aberto para o surgimento do chavismo, no final da década de 80, e eu acho que é interessante pensar também a América Latina e também a Venezuela a partir do binômio tradição e modernidade, que é uma questão muito forte lá, assim como na América Latina inteira. Eu vou pensar em cima disso, até para tentar entender esse melodrama continuado e, enfim, a relação com o cinema. Eu não sei, acho que eu já falei disso, mas vou pensar a Revolução Bolivariana como um processo em curso e como um movimento mais geral, assim, um movimento que está dentro de um quadro histórico mais amplo, que é o movimento nacionalista popular da América Latina, essa onda, esse apelo ao nacional, porque, na verdade, foi isso que possibilitou o grande apelo da população e a grande receptividade ao chavismo. Foi uma nação polarizada, em meio à crise neoliberal, à crise do neoliberalismo, e sujeita à intervenção militar. Eu tenho alguns objetivos, espero alcançá-los. Eu vou tentar pensar todas essas questões dentro das mudanças no cinema e no audiovisual no século XXI, na América Latina como um todo, sob o pretexto das inovações tecnológicas, da diversificação dos meios de comunicação, e pensar as consequências para a produção, exibição e distribuição dos filmes na Venezuela e na América Latina. Sobre a produtora, eu pretendo fazer o levantamento dos filmes, assistir os que eu ainda não assisti, observar se houve uma mudança na temática dos filmes antes da criação da produtora e depois. Mas acho que o meu maior objetivo é pensar se ela funciona como um mecanismo de controle do aparato estatal e como propagadora de valores políticos, valores econômicos e culturais. Essas acho que são as minhas maiores questões. Eu quero pensar essas investidas na cultura dentro de um projeto maior, que é a Revolução Bolivariana. Esse conceito de revolução muito me intriga, porque, enfim, são muitas as teorias em cima do que é uma revolução, e no século XXI, um governo latino-americano se diz fazendo uma revolução, e a revolução está em curso. Fazia um tempo que eu não entrava no site da produtora, que eles têm um site oficial, por conta dos trabalhos do mestrado, enfim, eu entrei, fui dar uma olhada um mês atrás, eles estão estreando um filme para comemorar os 5 anos, e aí o site está decorado de maneira diferente, tudo explodindo, aquelas coisas. Aí tem um coração vermelho muito grande, escrito "Feito no Socialismo". Isso para mim é muito interessante, porque, enfim, por todas essas questões que eu já falei, eu quero pensar que revolução é essa, qual a relação dela com o cinema, por que esse investimento pesado no cinema,
se há uma pretensão em homogeneizar o mercado cinematográfico na Venezuela.